Pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Adão e juntamente com a Isabela Freitas e a Júlia Damas, estamos fazendo trabalho sobre mecânica de solos na temática de fundações profundas. Somos alunos do terceiro ano de edificações de Urno e estamos aqui para apresentar para vocês o que é as fundações profundas. Bom, o que são as fundações profundas? Uma fundação profunda é um tipo de fundação que transfere as cargas de construção para a terra mais abaixo da superfície do que uma fundação rasa, no caso, né? Para uma camada subterrânea ou faixa de profundidade. Bom, são provenientes da superestrutura. E o que é uma superestrutura? Bom, a superestrutura é a parte de uma construção que está acima do nível do solo. Distingue-se, por conseguinte, da infraestrutura, que é a parte que está sendo construída ou em construção que se encontra abaixo do nível do solo. Bom, e como fazemos a escolha dessa fundação? Primeiramente, você precisa da análise das propriedades do solo. E como fazemos essa análise? Essa análise pode ser feita pelo processo de sondagem do solo, que consiste no processo de você perfurar 3 pontos diferentes do solo, ali do seu terreno, para você pegar as amostras e levar para o laboratório. Levando essas análises para o laboratório, você vai pegar, né, e vai ter ali os seus parâmetros físicos que você deseja. No segundo passo, você vai ter a análise de comportamento do solo, que aí você vai ver o tipo de tensão que esse solo pode receber, qual é o tipo desse solo, qual fundação se encaixa melhor nesse tipo de solo. Aí no passo 3, você tem a decisão do que precisa ser feito para chegar à estabilidade do solo. Então ali você vai ter que ver qual tipo de... Aí você vê qual tipo de terraplanagem é mais adequada, se você vai precisar de uma máquina, se você vai precisar de um pé de carneiro. São esses aparelhos, né, globalmente conhecidos no mundo da construção civil, que são responsáveis pela terraplanagem. Por fim, né, o seu engenheiro assim, da sua obra vai decidir qual é o tipo de fundação necessário para a sua obra. As fundações profundas se distinguem em 2 tipos diferentes, que são as estacas e os tubulões, que vamos ver mais para frente. As estacas são elementos de fundação profunda e elas são executadas por equipamentos e ferramentas. Elas podem ser cravadas ou perfuradas e são caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas. E para construí-las é utilizado a madeira, o aço, o concreto pré-moldado e o concreto moldado in situ ou mistos. As estacas são divididas em estacas de deslocamento e estacas escavadas. As estacas de deslocamento são aquelas introduzidas no terreno por um processo que não provoca retirada do material. Nelas não há escavação e os elementos de fundação serão gravados por percussão, vibração ou prensagem, e diferenciam-se dos outros tipos de estaca por não removerem o solo do local de instalação. Bom, as estacas podem ser tanto pré-fabricadas como moldadas em loco. Bom, e qual é a função das estacas de deslocamento? A função da estaca de deslocamento é transmitir os carregamentos da superestrutura para o solo, sem remoção prévia de material. Esses tipos de estacas apresentam boa capacidade de carga e suporte. Por não remover o solo, a estaca de deslocamento assegura uma melhor interação com o solo. As estacas de concreto dependem do período de cura anterior à cravação. A cravação no solo, né, gera um grande deslocamento do solo e percussão de vibração. Bom, aí, né, as estacas em concreto resistem bem à agressividade ambiental e umidade. Bom, as estacas escavadas são aquelas que ocorre a retirada de material em sua perfuração no solo. São moldadas em loco e podem também ser realizadas com ou sem revestimentos, com ou sem utilização de fluido estabilizante. E elas podem ser estacas do tipo Strauss, trado rotativo, hélice contínua e também estacas raiz. As vantagens gerais são a ausência de vibração no terreno, pois a escavação se faz por rotação, ou seja, ela pode ser executada em locais onde há construções antigas, que não causam vibração e assim evita patologias nas fundações vizinhas. Outras vantagens são o conhecimento imediato e real de todas as camadas atravessadas de solo e a possibilidade de uma segura avaliação de capacidade de carga da estaca, mediante a coleta de amostra e seu eventual exame em laboratório. A grande mobilidade, versatilidade e produtividade também são grandes vantagens a serem destacadas, além de atingirem grandes profundidades e suportarem grandes cargas, capazes de serem executadas mesmo em presença de água com o uso de revestimento ou camisa metálica. Em primeiro lugar, as estacas de extração são feitas da seguinte forma. É feita uma perfuração no solo, que são logo em seguida preenchidas de concreto armado. Se a sua execução for feita acima do nível d'água, é considerada fácil. Por outro lado, tem capacidade de carga baixa quando comparada a uma estaca pré-moldada de concreto. É difícil cravação em solo resistente e difícil execução abaixo do nível de água. Geralmente produz muita lama também. A estaca de trato rotativo são executadas por meio de um torque. O solo é retirado quando o trato se enche e quando a cota de assentamento é atingido. A concretagem da estaca se inicia após a limpeza do furo e o apeloamento da base com brita é realizada preferencialmente com o concreto autodensável. Agora, a estaca hélice contínua.
Elas são executadas por meio do uso de uma haste tubular que possui uma hélice que é introduzida no terreno pela aplicação de um torque. Permite uma monitoração eletrônica de suas etapas de execução com a profundidade atingida, velocidade de rotação e descida do trado. Os equipamentos permitem monitoração contínua de todos os processos de execução das estacas, favorecendo o controle de qualidade, alcançam grandes profundidades e podem atravessar camadas com solo de SPT igual a 50. Em contrapartida, são mais caras pela alta tecnologia e também a obra não pode estar situada longe do local de fornecimento de concreto. Já as estacas raiz são escavadas com equipamentos de rotação com circulação de água, lama betonínica ou ar comprimido. A armadura nesse tipo de fundação profunda é inserida após a conclusão da perfuração com revestimento total do furo. Posteriormente, o furo é preenchido com argamassa com o uso de um tubo de injeção de baixo para cima. Podem perfurar e atravessar qualquer tipo de terreno e podem ser executados em locais de difícil acesso, utilizando pequeno espaço para a realização do serviço, mas são mais caras, além de gerar grandes desperdícios de água e demandam alto consumo de cimento e ferragens. Agora vamos falar um pouco sobre tubulões. Os tubulões são um poço escavado que geralmente são necessário alargar uma base. Essa base tem que ser escavada manualmente, ou seja, o operário tem que descer lá. É muito perigoso porque muitas vezes podem causar acidentes fatais e levam até a morte, o que tem sido muito pouco utilizado ultimamente, até proibido em norma, mas vamos citar os dois casos que temos de tubulões, tanto a céu aberto quanto a ar comprimido. A maior diferença dos dois é que quando há nível de água, é indicado usar o ar comprimido, porque ele é que suga a água para não ter problema com a escavação da fundação. O a céu aberto é quando você não tem a presença de água. Então, essa é a diferença dos dois. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.